Se você trabalha de carteira assinada, pega um ônibus logo cedo, bate ponto. E no final do mês recebe aquele salário que mal dá para sobreviver. Pois é, eu preciso te falar uma coisa. Você está no lugar certo. Existe uma solução. E essa solução é a barbearia. É verdade, pessoal. Isso não é sorte, não é uma herança e também não é dinheiro fácil. Trabalho forçado. Mas hoje eu vivo disso. Trabalho em barbearia, tenho meu próprio negócio e eu faço meu horário. Tenho tempo para minha família, para cuidar melhor dos meus filhos. E eu comecei exatamente como você, mas eu quase desisti. Quase desisti, não foi fácil, mas tem que ter esperança. Eu vou te pedir para você ficar até o final desse vídeo, que eu vou contar um pouquinho da minha história e talvez você esteja passando pela mesma coisa. Mas enfim, vamos lá. É, eu trabalhava como vendedor, eu era vendedor, e nessa loja eu trabalhei por volta de mais ou menos um ano. Nessa loja trabalhava eu e a minha esposa. Ela trabalhava no setor online e eu trabalhava na loja física, eu tinha mais contato com as pessoas. E a gente trabalhava numa loja de celular. Então, eu trabalhei mais ou menos um ano, como já falei, e a carga horária eu pegava de 9 horas da manhã até 6 horas da noite. Então, eu já estava cansado, já estava saturado de estar fazendo aquela coisa todo dia, acordava 9 horas, acordava 9 horas não, pegava 9 horas. Acordava logo cedo, me ajeitava, tomava café, falava com minha esposa, conversava um pouco, tinha aquele contato ali com o meu filho, na verdade só tinha o primeiro, eu tenho dois filhos, e eu já estava cansado de viver aquilo todo dia a mesma coisa, e eu sentia algo dentro de mim que eu precisava daquele up. Como eu já trabalhei em barbearia, trabalhei em duas barbearias antes de trabalhar nessa loja, eu ficava com aquele desejo dentro de mim de, poxa, caraca, tenho que abrir o meu próprio negócio, sabe? Tenho que dar o meu melhor, me esforçar para fazer com que isso aconteça. Então, eu com esse desejo no coração fui me programar financeiramente, psicologicamente, mentalmente, fui criando tudo aquilo que eu queria que acontecesse, que no caso seria montar a minha barbearia, sabe? Então, nessas barbearias que eu trabalhei como colaborador e foi um período bacana, aprendi muito, né? Foi desde a da primeira barbearia que eu trabalhei, lá foi o início de tudo, onde peguei aquele contato do zero de atender pela primeira vez, aquele contato com o primeiro cliente, né? A gente corta cabelo se tremendo, mas enfim, fluiu, aprendi. Na segunda barbearia já estava um pouquinho mais confiante, ainda não cortava tão bem, mas fui me dedicando, enfim. Como eu era colaborador, estava iniciando também, fazendo a minha clientela, eu tinha um salário bem pequeno e mal dava para sustentar a minha casa. No início eu tinha acabado de comprar o apartamento, tinha acabado de casar também, minha esposa também não trabalhava, ajudava os pais dela na loja que os pais dela têm, e eles davam uma pequena ajuda de custo para ela. Então, juntando o nosso salário, dava praticamente só para pagar as dívidas e não sobrava nada.
e a gente vivia naquele sufoco. Então, acabei decidindo conversar com o meu ex-patrão, né? Disse, olha, tô precisando de uma ajuda sua, tal. Resumindo, a gente foi trabalhar nessa loja. E daí foi que o tempo foi passando e tudo foi se esgotando, né? Foi ficando cansado, né? Então foi daí que foi batendo aquele desejo de ter o meu próprio negócio. Então, qual é o segredo de tudo, sabe? Primeiramente é você querer. Quando você tem esse desejo de, poxa, caraca, eu não tô mais me vendo aqui nesse trabalho. Eu não me vejo mais aqui. Eu preciso crescer, eu preciso melhorar de vida, preciso sair dessa zona de conforto, sabe? E de todo dia tá vivendo a mesma coisa, acorda cedo, vai, pega ônibus, o ônibus atrasa, e tem pessoas que eu conheço que nem um meio de transporte tem, sabe? Até quando você tem um transporte, até que ajuda, sabe? É, mas enfim, são várias dificuldades que as pessoas enfrentam, mas depois que você tem esse desejo, você vai ter que fazer com que esses pensamentos se tornem realidade. E para se tornar uma realidade, você tem que tomar uma atitude. E o que foi que eu fiz? Eu não saí da loja logo de primeira. Tive o meu desejo de, poxa, vou abrir minha barbearia, beleza. E o que foi que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi comprar os materiais. Na verdade, o material de cortar eu já tinha minha máquina, tesoura, tudo, capa. E de vez em quando eu cortava cabelo até em domicílio, mesmo trabalhando como um CLT. Então, comprei espelho, fui no OLX, Facebook, né, o Marketplace, e fui pesquisando. Comprei um espelho, se eu não me engano, foi na faixa de R$ 150 por aí. Depois fui procurar uma cadeira. Beleza, comprei a cadeira, que foi mais ou menos R$ 400 por aí, passei no cartão. Então, passei no cartão, fui pagando, terminei de pagar a cadeira. E depois que eu comprei o espelho, a cadeira, eu já tinha uma bancadazinha de uma loja de salgados que eu tentei vender salgado também, que depois eu vou contar essa história. Peguei essa bancadazinha e pensei, pronto, tô com o início da barbearia ali, né? E agora o que é que falta? Falta o ponto. E fui procurar ponto para alugar. E nisso fui orando a Deus, pedindo a direção dele, porque primeiramente a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar. Primeiramente tem que colocar Deus em primeiro lugar. É como a palavra fala, que quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, as demais coisas elas vão ser acrescentadas nas nossas vidas. E foi isso que eu fiz. Coloquei Deus em primeiro lugar, pedi direção a Ele, e Ele foi me dando estratégias de locais que facilitassem o acesso das pessoas. E encontrei um ponto perto de casa que nesse local não tinha barbearia. Por incrível que pareça, as pessoas falam que a gente tem que procurar lugares que tenha fluxo, né? Que tenha movimento e que tenha barbearias ali, porque as pessoas já vão para o lugar certo. E eu pensei totalmente o contrário. Poxa, ali não tem barbearia, então ali vai dar certo. As pessoas vão procurar a quem? A mim. Então foi esse o meu pensamento e realmente deu muito certo. Graças a Deus, aluguei esse ponto. Como eu disse, ainda não tinha saído de lá da loja, fazendo todo esse processo, trabalhando como CLT. E assim, quando eu aluguei esse ponto, eu aluguei no mês de novembro. Isso. A gente alugou no mês de novembro.
conversamos com o dono do ponto e fizemos um acordo. E eu disse a ele, olha, no caso a gente tinha feito um contrato de boca mesmo e disse, olha, quanto é que o senhor pode fazer? Ele disse, olha, 450 e não sei o que. A gente deu uma chorada pra lá, chorada pra cá. E resumindo a história, ele deixou ainda por 400. Daí o que foi que a gente fez? A gente disse, tá bom, né? Eu fui lá com a minha esposa, levei ela aprovou, disse, poxa, vai ser muito bom e tal. E a gente começa a fazer planos ali. E a gente prometeu de pagar 3 meses adiantado, porque estava chegando no final de ano. Como eu e ela, a gente trabalhava na mesma empresa, a gente ia receber o 10º e a gente ia adiantar esse valor para ele. E foi o que a gente fez. A gente, primeiramente, se organizou financeiramente. Cartões, a gente pagou tudo. A gente não devia mais nada a ninguém. Pegamos os cartões e tocamos fogo. A gente fez uma oração e disse, Senhor, a gente não vai mais depender de cartão de crédito, porque se você não tiver um controle, você vai ficar perdido e vai continuar devendo, porque tem gente que se engana, acha que cartão de crédito é ter dinheiro, mas na verdade não, você está pegando dinheiro emprestado. Então a gente teve essa visão e a gente orou e disse, Senhor, daqui para frente a gente não vai mais usar esses cartões. E realmente até hoje, graças a Deus, a gente não usa mais cartão. Enfim, quitamos as nossas contas. Chegou o final de ano, a gente pagou os 3 meses de aluguel. E enfim, eu saía da loja de 6 horas da noite. E o que foi que eu comecei a fazer? Saía de lá da loja e ia diretamente para o ponto, lá para a barbearia, e ficava até umas 8, 9 horas da noite e não tinha ninguém para cortar cabelo, só ia lá para dizer, ó, aqui tem uma barbearia. Passava um senhorzinho, eu disse, opa, tudo bom? Beleza, ó, se quiser cortar o cabelo é R$ 15. Tá certo, tudo bom. Passava as mães, né, com os menininhos, eu disse, opa, tudo bom, ó, quiser cortar o cabelo aí do menino, viu? R$ 15. E nisso o pessoal foi olhando e foi fazendo aquele boca a boca e falando assim, poxa, ali tem uma barbearia. Ah, vou falar com meu marido tá precisando cortar o cabelo, tá certo. E eu fazia isso todo dia, toda noite, na verdade, né? Saía da loja e ia diretamente para lá. E nisso eu fui observando e vendo como era o movimento, me imaginando lá, né? Ficava olhando pra barbearia, a barbearia é toda, enfim, tinha nada praticamente, né? Cheio de buraco. E fui ajeitando ela aos poucos, né? Fui tapando aqueles buracos, fui pintando e fui ajeitando ela devagarzinho. Mas esse foi o processo. O processo durou mais ou menos, foi o que? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. No mês de março foi o mês em que eu tirei férias. Então, como eu estava indo durante esses meses só na parte da noite, estava dando para tirar o dinheiro do aluguel, né? E como eu estava pegando em dinheiro, eu colocava na minha mente, esse dinheiro é da barbearia, não é meu, é da barbearia. E eu colocava dentro de um potinho e esquecia. E fiz isso durante todos esses meses. E quando chegou no mês das férias, eu pensei, poxa, agora eu vou me dedicar os 30 dias. E foi o que eu fiz. Me dediquei os 30 dias. E durante esse período de férias, eu mais ou menos uns 15 dias por aí, eu já tinha conseguido faturar o valor do mês que eu recebia lá no CLT. E eu olhei assim, poxa, caraca, dentro de 15 dias eu já tô ganhando o que eu ganho num mês lá. Tchau, carteira assinada. Vou pedir as contas assim quando eu voltar lá para a empresa. E realmente foi o que eu fiz, né? Quando chegou no dia 1º de abril, eu cheguei lá na loja,
de chinelo, bem de boa e tal. E o pessoal olhando pra mim, poxa, Moisés, aí, que bom te ver de volta e tal. Eu disse, aí, beleza? E eu tava só esperando o gerente chegar, né? E quando ele chegou, eu disse, oxe, e aí, beleza, tal, bom te ver. Tá de volta? Eu disse, tô de volta, mas eu tô aqui pra me despedir de vocês. Mas, pô, mas por que e tal? Eu disse, não, é que eu vou me dedicar lá na barbearia. Poxa, deu certo, deu certo. E o pessoal se admiraram, poxa, caraca, velho, como é que pode a gente sair assim, sem avisar, sem nada? Sério, eu tenho que procurar o melhor pra minha família, foi o que eu disse, né? E o melhor pra minha família é isso, eu ter tempo pra eles, me dedicar a eles. E o melhor pra mim é isso, sabe? Então, foi isso, né? O pessoal ficaram surpresos e eu passei a me dedicar bastante na barbearia depois disso, né? E também teve a parte do seguro-desemprego, né? E eu vou contar isso em um outro vídeo, porque o vídeo tá ficando bem longo, né? Já está em 17 minutos, mas eu vou falar um pouco de como você administrar melhor o seu dinheiro, porque como a gente tá com a mente programada para ganhar um salário mínimo todo mês, então você passa aquele mês ali só esperando o dia 5 para você poder receber o seu dinheiro, e quando você recebe, ele vai embora, sabe? E na barbearia não, é totalmente diferente, totalmente diferente. Você pega em dinheiro todo dia você tá com aquela quantia ali, se você não tiver um controle, você vai pegar o dinheiro, vou comprar pão, vou pegar dinheiro, vou comprar carne, vou comprar isso, vou comprar aquilo, quando vai ver, cadê o dinheiro? Sabe? Então, eu tive esse período de estar pegando em dinheiro todo dia e recebendo o seguro. Quando o seguro acabou, meu amigo, as coisas mudaram completamente. Eu disse, opa, eu tenho que me segurar, tenho que aprender a trabalhar com dinheiro aqui, senão vai dar errado, né? Mas enfim, resumindo, foi isso, pessoal. Essa foi a minha história de uma forma bem resumida, sabe? Eu acredito que se você pegar isso como um exemplo, acredito que vai lhe ajudar bastante, né? Não sei se a sua realidade é parecida com a minha, mas você pode fazer dessa forma. Eu indico para todo mundo, quem é CLT, eu falo, olha, eu fiz desse jeito e tal, e você tem que esperar o momento certo. Espere o momento certo, estude, planeje, escreva num papel, ó, vai ser assim, vai ser assado, e vá orando a Deus, peça a Deus para abençoar seus planos e lhe dar sabedoria, lhe dar direção, e ele vai fazer isso, sabe? Então é isso, pessoal, que eu possa ter ajudado vocês. E deixa aqui nos comentários se você está na procura, né, de sair do CLT, de ter o seu próprio negócio, se é com barbearia, se quer vender salgados, se quer mulher que quer trabalhar fazendo unha, com cabelo, enfim.